Prepare-se para criar um universo completo, cheio de emoções e reviravoltas. E antes de mergulharmos nessa jornada, se inscreva no canal para acompanhar histórias ainda mais profundas e envolventes. Vamos iniciar? O carrinho de churros rangia toda vez que era empurrado sobre o asfalto irregular da praça. O som metálico se misturava ao barulho distante dos ônibus, aos gritos dos vendedores ambulantes e ao cheiro constante de óleo quente e açúcar queimado. Para muitos, aquele era apenas mais um ponto esquecido da zona norte do Rio de Janeiro. Para Elias, era o centro exato do mundo. Ele chegava antes do sol nascer e só ia embora quando a praça começava a esvaziar. Não havia placa com nome, não havia uniforme, apenas um avental manchado e mãos calejadas que repetiam o mesmo gesto dezenas de vezes por dia. Massa, óleo, virada rápida, açúcar e canela. O lucro era contado em notas amassadas, sempre separadas com cuidado. Uma parte para casa, outra para comprar mais ingredientes e uma terceira, menor, guardada para emergências que ele fingia não prever. A praça ficava em um território instável. Oficialmente era área pública. Na prática, mudava de dono conforme a semana. O Comando Vermelho não anunciava presença com bandeiras ou pichações ali. Eles simplesmente apareciam, e quando apareciam, tudo mudava de peso. O ar ficava mais denso. As conversas baixavam de tom. Os ambulantes se entreolhavam, cada um calculando quanto ainda tinha no bolso. Naquela terça-feira, eles vieram em dois. Não eram meninos. Também não pareciam chefes. Vestiam bermudas largas, camisetas neutras e carregavam celulares nas mãos como se fossem extensões do corpo. Um deles mascava chiclete devagar demais. O outro observava o movimento da praça com um olhar treinado, que não se fixava em ninguém por mais de 2 segundos. Eles pararam em frente ao carrinho de Elias, sem pedir nada. "Está trabalhando bem aqui, hein?" disse o do chiclete, olhando mais para o dinheiro na caixinha do que para o vendedor. Elias não respondeu de imediato. Continuou virando um churro, medindo o tempo exato antes de tirá-lo do óleo. O silêncio durou segundos demais. "A gente veio organizar", completou o outro, agora encarando-o diretamente. "Todo mundo ajuda. Segurança, essas coisas." Elias desligou o botijão com calma. Limpou as mãos no avental. O gesto não era desafio, era hábito. Tudo nele funcionava por economia de movimento. "Eu só vendo churros", disse baixo. "Não dá para tirar muito daqui." O do chiclete sorriu, mas não havia humor no rosto. "Dá sim. Sempre dá." Eles não levantaram a voz. Não precisaram. A ameaça estava no que não foi dito, no histórico conhecido, nos boatos que circulavam mais rápido que ônibus lotado. Elias sentiu o peso disso quando o outro estendeu a mão, apontando para a caixinha de dinheiro. "A gente volta toda semana. Hoje é só para alinhar." Elias abriu a tampa. As notas estavam dobradas com cuidado excessivo. Ele entregou uma parte, mantendo a outra fora de vista. Nenhum dos dois conferiu. Eles sabiam exatamente quanto esperar. Antes de ir embora, o mais calado se inclinou levemente. "Fica tranquilo. É melhor para todo mundo." Eles se afastaram sem pressa, misturando-se ao fluxo da praça, como se nunca tivessem estado ali. O mundo seguiu. Um casal comprou 2 churros. Uma criança reclamou que queria mais açúcar. Um ônibus freou alto demais na esquina. Mas algo havia se deslocado de forma irreversível. Do outro lado da cidade, no alto do morro, a rotina era diferente, mas obedecia a uma lógica igualmente rígida. Na laje ampla de uma casa reforçada com concreto novo, Davi observava o movimento lá embaixo. Não precisava binóculo, conhecia cada viela, cada ponto de sombra, cada trajeto possível de fuga. O rádio em cima da mesa chiava baixo, cuspindo informações fragmentadas. Cobrança atrasada aqui, problema com ponto ali, um nome novo circulando sem autorização. Davi não gritava, não ameaçava à toa.
Sua autoridade vinha da previsibilidade. Quem errava sabia exatamente o que esperar, e isso mantinha a ordem melhor do que explosões de raiva. Um dos homens se aproximou com cuidado. Teve ajuste novo lá na praça da Zona Norte. Davi não respondeu de imediato. Continuou observando o morro como se a cidade inteira fosse um tabuleiro que ele montara com as próprias mãos. Quem autorizou? Perguntou por fim. Ninguém direto. Foi cobrança de rotina. Davi assentiu, mas algo o incomodou. Cobrança de rotina raramente era simples. Sempre deixava rastros. Sempre criava atritos pequenos demais para chamar atenção. Até que chamavam. Ele fez um gesto curto com a mão. Depois me traz os detalhes. Naquela mesma noite, Elias empurrou o carrinho de volta para casa com menos dinheiro do que o necessário. As ruas estavam mais escuras do que de costume. Cada esquina parecia exigir uma decisão rápida demais. Quando chegou ao pequeno apartamento, trancou a porta com 2 voltas e encostou a testa na madeira. No fundo da gaveta da cozinha havia um telefone antigo. Não era usado há anos. Não tinha contatos salvos. Apenas um número, anotado em papel dobrado, já amarelado. Elias fechou a gaveta sem tocar nele. Ainda não. Mas o fio invisível que ligava a praça ao morro, o carrinho de churros à laje de concreto, já estava esticado demais. E quando esse tipo de linha se rompe, não faz barulho no começo. Só muda o destino de todo mundo que está preso a ela. A Zona Norte acordava antes do sol. Padarias levantavam as portas de ferro com estrondo. Ônibus se engasgavam nas subidas e o cheiro de café forte se misturava ao de esgoto antigo. Elias fazia o mesmo caminho todas as manhãs havia mais de 8 anos. O trajeto não mudava porque mudar custava caro, dinheiro, tempo ou atenção. Atenção era luxo perigoso. O carrinho de churros ficava guardado na garagem improvisada de um prédio antigo, onde o síndico fingia não ver nada em troca de um pequeno agrado no fim do mês. Elias empurrava o carrinho para fora com cuidado quase cerimonial. Conferia o botijão, testava o freio, ajustava o pano que cobria os utensílios. Pequenos rituais criavam a ilusão de controle num mundo que raramente oferecia algum. Na praça, outros ambulantes já sabiam o que havia acontecido. Ninguém perguntou diretamente. Olhares longos diziam mais que palavras. Dona Celina, que vendia pipoca há 20 anos, deixou um saco de açúcar sobre o carrinho dele, sem aviso. Um gesto simples, quase invisível, mas carregado de solidariedade silenciosa. Elias aceitou sem agradecer. Gratidão explícita também chamava a atenção. A presença do Comando Vermelho alterava o comportamento coletivo de forma sutil. Não havia correria, nem pânico. Apenas ajustes, horários encurtados, conversas interrompidas, dinheiro escondido em bolsos diferentes. A ordem era não se destacar, nem pela ousadia, nem pela miséria. O som do vento batendo nas vidraças quebradas da pequena cozinha de Elias não era mais reconfortante como antes. Havia algo de errado naquelas noites agora, como se o silêncio carregasse uma tensão que antes não existia. Ele estava acostumado com a sensação de solidão. Mas não era só isso. Algo pesado, como uma expectativa mal interpretada, se arrastava pelo ar. A praça da Zona Norte era o limite do seu mundo, onde ele se sentia útil, onde as coisas aconteciam com a tranquilidade dos dias repetidos, o cheiro de churros no ar, as conversas rápidas, a rotina de quem passava por ali sem esperar que um simples gesto pudesse mudar os rumos da vida. Ele conhecia todos os rostos, os gritos, as ofertas. Cada tarde trazia um novo cliente, mas sempre alguém familiar. Havia uma sensação de segurança em repetir o mesmo cenário dia após dia. Mas agora, até o movimento na praça parecia diferente. Algo mudou no fluxo das pessoas, e Elias não sabia exatamente o que, mas sentia. O corpo doía mais, não por cansaço físico, mas pela pressão interna de não entender o que estava acontecendo. Naquela manhã,
Quando começou a empurrar o carrinho de churros para a praça, Elias notou os primeiros sinais de que as coisas poderiam estar se transformando de maneira irreversível. Um carro branco, sem identificação, estacionava na esquina, perto da pequena banca de jornais. Era um carro que ele nunca tinha visto ali antes. Um estranho para um ambiente onde tudo já tinha um rosto conhecido. O carro ficou estacionado ali por mais tempo do que qualquer outro veículo. Ele tentou ignorar a presença, mas foi impossível. Algo dentro dele parecia chamar sua atenção para aquele ponto, como se fosse uma advertência silenciosa. Elias sabia o que era, uma sensação de perigo iminente. Mas de quem? O que poderia acontecer com um simples vendedor de churros? Quando chegou à praça, mais uma surpresa. Os 2 homens do Comando Vermelho estavam lá. Eles não se aproximaram de imediato, mas ficaram observando à distância, sentados num banco de concreto que já estava rachado. Era como se estivessem apenas esperando, observando como o tempo passava. Elias sentiu seu corpo tenso, os músculos contraídos. Era como se tivesse sido marcado para algo que ainda não entendia. A praça não era mais a mesma. Elias se forçou a concentrar-se no trabalho. Misturar a massa, virar os churros, garantir que estivessem dourados no ponto certo. Mas enquanto sua mão se movia automaticamente, seu pensamento estava longe dali. O que estava acontecendo? O que realmente queriam aqueles homens de sua simples venda de churros? Não era dinheiro, não era território. Então, o que poderia estar em jogo? A resposta estava no modo como Davi se movia pela cidade. Lá no topo do morro, ele tinha uma visão diferente, mais abrangente. Ele não se preocupava com a rotina das ruas como Elias. Não precisava. Davi enxergava o Rio de Janeiro como um tabuleiro de xadrez. E ele, o mestre. Para ele, tudo tinha um motivo. Nada acontecia sem razão. O dia tinha começado cedo, mas Davi já estava de pé há horas, como sempre. Na laje de sua casa, o rio se estendia diante de seus olhos como uma paisagem controlada. Ele conhecia cada rua, cada esquina. Cada pedaço de asfalto era um campo de batalha em que ele jogava. Às vezes, ele se perguntava se todo aquele controle tinha algum limite, ou se, afinal, ele já não era parte do jogo. Na mesa ao lado, o rádio sussurrava palavras distorcidas, quase inaudíveis. Ele ajustou a antena aumentando o volume. Vendedor de churros, Zona Norte, disse que não sabia quem eles eram. Cobrança atrasada. Davi sorriu, sem expressar emoção. Ele não sabe ainda, murmurou para si mesmo. O sorriso que formou era pequeno, quase imperceptível, mas havia algo sinistro ali. Para Davi, Elias não passava de uma peça nesse jogo de controle, um peão em um tabuleiro de vidas. Não que ele tivesse algo contra Elias, mas ele não era mais do que um elemento a ser manipulado. O telefone tocou. A linha era direta, sem protocolos. Davi atendeu com um tom de voz suave. Sem pressa. Tá tudo certo. Só queremos fazer uma organização, uma cobrança. Depois de hoje, tudo se acerta. Ele sabia que quem estava do outro lado da linha já sabia o que estava sendo dito. Não precisaria de mais explicações. À medida que o dia passava, Davi pensava em cada movimento, calculando os riscos. Cada ação tinha uma consequência, e ele sabia muito bem que a menor falha poderia custar caro, mas era necessário. O controle precisava ser mantido. Elias, na praça, não sabia que sua rotina estava prestes a ser quebrada. Não sabia que sua simples venda de churros tinha um peso além do que ele podia compreender. A venda de churros era apenas a superfície de uma história maior, de um conflito que começaria a se desenrolar sem aviso. Enquanto o relógio avançava, Elias sentia o peso de um futuro incerto se aproximando. Ele não sabia quem estava jogando contra ele, mas sentia que a tensão estava crescendo. No fundo, ele sabia que algo aconteceria, mas esperava que fosse mais tarde, que fosse outra pessoa a ser afetada.
Naquele momento, o carrinho de churros, seu único bem, era tudo o que ele tinha. Mas não por muito tempo. A cobrança seguinte não veio na semana seguinte. Veio 2 dias depois. Elias ainda desmontava o carrinho quando percebeu que a praça estava vazia rápido demais. O sol nem tinha se escondido por completo, mas os ambulantes recolhiam suas coisas com pressa incomum. Ninguém avisou nada, não precisou. O silêncio coletivo funcionava como alerta. Ele fechou a tampa do compartimento de óleo quando viu o mesmo carro branco estacionar no outro lado da rua. Dessa vez, não ficou parado. Um dos homens desceu, atravessou a rua sem olhar para os lados e parou a menos de 1 metro do carrinho. "Mudou o combinado", disse, direto. Elias não respondeu. Empurrou o carrinho devagar, tentando ganhar tempo. O homem segurou a lateral com firmeza suficiente para fazê-lo parar. "A gente ficou sabendo que você está segurando dinheiro." O segundo homem se aproximou por trás. Não havia pressa, mas havia coordenação. Eles já tinham decidido o que fariam antes mesmo de chegar ali. "Não estou segurando nada", disse Elias. "É o que dá." O homem riu, mas foi curto, sem humor. "A praça está rendendo mais. E você também." Ele puxou a caixinha de metal antes que Elias pudesse reagir. Abriu. As notas estavam ali, organizadas demais para alguém que não rendia. "Tá vendo?" disse. "Isso aqui não bate." A mão que fechou a tampa foi a mesma que empurrou Elias contra o carrinho. Não foi forte o suficiente para derrubá-lo, mas foi calculada para humilhar. Gente começou a olhar de longe. Ninguém se aproximou. "Hoje é ajuste", continuou o homem. "Semana que vem a gente conversa de novo. Com juros." Eles foram embora, levando quase tudo. O suficiente para garantir que Elias voltasse para casa com menos do que precisava até para comprar mais material. Naquela noite ele não jantou. Sentou-se à mesa da cozinha com a luz apagada, ouvindo os passos dos vizinhos no corredor. A gaveta continuava fechada, mas agora parecia fazer barulho sozinha. O telefone antigo não tocava, mas ocupava espaço demais na cabeça dele. No morro, a conversa era outra. A informação chegou fragmentada, como quase tudo naquele ambiente. Alguém cobrou fora do combinado, alguém exagerou, alguém esqueceu de pedir autorização. Davi ouviu tudo sem interromper. Cada detalhe formava um desenho que ele não gostava. "2 vezes na mesma semana?" perguntou. "Disseram que o homem estava escondendo dinheiro." Davi apoiou os cotovelos na mesa. O problema não era a cobrança, era a desordem. Quando alguém mudava o ritmo sem avisar, criava ruído. Ruído chamava atenção. Atenção era risco. Nome do vendedor? Elias. O nome bateu errado. Não por memória imediata, mas pela sensação estranha de familiaridade. Davi puxou o celular, rolou contatos antigos, conversas arquivadas, números que quase ninguém usava mais. Encontrou. O sobrenome estava ali, esquecido numa mensagem curta de anos atrás. Um pedido simples, um favor que nunca foi cobrado. Ele não reagiu na hora. Mandou apenas uma mensagem curta para um dos homens de confiança. "Segura qualquer coisa envolvendo esse ponto, não encosta mais." Mas a ordem chegou tarde demais. Na manhã seguinte, Elias encontrou o carrinho virado. Não estava quebrado. Não estava queimado. Só estava no chão, espalhando óleo frio pela calçada. Um aviso limpo, sem vandalismo desnecessário. Como se alguém quisesse dizer que poderia fazer pior. Mas ainda não quis. Ele levantou o carrinho sozinho. Limpou o que deu. Trabalhou mesmo assim. Precisava. Não tinha escolha. Por volta do meio-dia, o mesmo homem voltou. Sozinho desta vez. "Última chance", disse. "Ou você colabora direito ou vai ter que sair daqui." Elias não respondeu. Olhou para o movimento da praça, para as pessoas que fingiam não ver, para o carrinho que já não parecia seu. "Eu não vou sair", disse por fim. O homem inclinou a cabeça, avaliando. "Então você escolheu errado." Ele se afastou, mas não foi embora. Ficou parado do outro lado da rua, falando ao telefone.
Minutos depois, um mototáxi passou devagar demais. Outro homem desceu, olhou o carrinho, olhou Elias, não disse nada, apenas fotografou. Naquele instante, Elias entendeu que a coisa tinha ultrapassado dinheiro. E no morro, quando Davi recebeu a foto, não precisou de confirmação. O rosto de Elias estava ali, mais velho, mais cansado, mas era inconfundível. Ele fechou o celular com força controlada. "Quem mandou seguir isso?" perguntou, a voz baixa demais para ser ignorada. O silêncio que veio em resposta foi suficiente. Davi se levantou. Pela primeira vez em muito tempo, algo pessoal atravessava o caminho dos negócios. E isso mudava completamente as regras. Quando Elias fechou o carrinho naquela tarde, não sabia que tinha sobrevivido ao último dia de normalidade da própria vida. E quando Davi desceu da laje, ajustando o rádio e chamando 2 homens de confiança, ficou claro que alguém tinha cometido um erro que não teria como corrigir. A mudança na rotina de Elias não passou despercebida por quem dividia o mesmo espaço invisível que ele. Dona Célia, que vendia café em garrafa térmica na outra extremidade da praça, foi a primeira a notar que algo estava errado. Ele falava menos, guardava o dinheiro com pressa, e pela primeira vez desde que montara o carrinho ali, passou a variar os horários. Ela não perguntou nada. Perguntas eram perigosas, mas começou a ficar até mais tarde, observando. Não por curiosidade, mas por instinto. Naquele território, sobrevivia quem aprendia a ler sinais mínimos. Em uma das tardes, um rapaz desconhecido apareceu oferecendo ajuda para empurrar o carrinho no fim do expediente. Não pediu dinheiro, não pediu churro, apenas se colocou ao lado, como se fosse algo natural demais para levantar suspeita. Elias recusou com um gesto curto. O rapaz insistiu com um sorriso fácil. "Só força, parceiro!" O sorriso não alcançava os olhos. Elias percebeu. Aquilo não era gentileza, era vigilância disfarçada. Enquanto isso, no morro, Davi lidava com outro tipo de pressão. A ordem de segurar o ponto da praça tinha causado ruído interno. Um dos gerentes reclamou que a interrupção da cobrança criava precedente. Outro alertou que os homens que tinham feito a abordagem não aceitariam recuar sem explicação clara. "Se a gente abre exceção para ambulante, amanhã é salão, depois mercado", disse um deles. Davi ouviu tudo, em silêncio. Sabia que aquela não era uma discussão sobre dinheiro, era sobre hierarquia, sobre quem mandava e quem obedecia sem perguntar. "Não é exceção", disse por fim. "É correção de erro." Ninguém retrucou, mas o desconforto permaneceu no ar. Quando Davi saiu da sala, sabia que precisaria resolver aquilo rápido. Pressão interna era tão perigosa quanto inimigo externo. Outra linha se formava longe dali. O dono do apartamento onde Elias morava bateu à porta numa noite chuvosa. Disse que precisava reajustar o aluguel. O valor não fazia sentido. Era alto demais para alguém que sabia exatamente quanto Elias ganhava. "Ordem de cima", disse, sem encará-lo. Elias entendeu. A pressão agora vinha de todos os lados. Não era mais apenas o carrinho, era o teto, o descanso, o pouco espaço de segurança que ainda restava. Na praça, a presença do carro branco se tornou constante. Às vezes estacionava, às vezes apenas passava devagar. Em um dos dias, alguém pichou perto do ponto de Elias. Não era ameaça direta, era marcação de território, um aviso para quem soubesse ler. Dona Célia não apareceu no dia seguinte. Disseram que tinha ficado doente. Mas Elias percebeu o carrinho de café encostado numa viela, desmontado às pressas. Alguém tinha decidido que aquela área estava cheia demais. O recado era claro: quem ficasse perto demais cairia junto. No morro, Davi recebeu outra informação preocupante. Um dos homens que tinham extorquido Elias estava conversando com gente de fora, tentando se proteger.
tentando criar versão antes que a história chegasse completa até o topo. Ele está se mexendo errado, avisaram. Davi sabia o que isso significava. Quando alguém começava a se justificar antes de ser questionado, era porque sabia que tinha ultrapassado um limite. Elias, por sua vez, começou a dormir mal. Passou a levar o telefone antigo no bolso, desligado. Não ligava, não precisava. O simples peso dele ali era um lembrete constante de que existia uma saída e de que usá-la teria consequências irreversíveis. Em uma tarde abafada, 2 policiais passaram pela praça e pararam exatamente em frente ao carrinho. Pediram documento, licença, alvará, nada que Elias não tivesse enfrentado antes. Mas dessa vez, um deles fotografou o carrinho com o celular pessoal. Procedimento novo, disse, rápido demais. Quando foram embora, o rapaz desconhecido apareceu de novo. Agora não sorriu. Tá vendo? Disse. Fica difícil assim. Elias não respondeu. Continuou trabalhando, mas cada movimento era observado. Cada cliente parecia carregar um risco embutido. As subtramas se fechavam como um cerco silencioso. O aluguel, a polícia, os homens do CV tentando corrigir o próprio erro, os vizinhos se afastando por medo. Nada disso era aleatório. Tudo empurrava Elias para o mesmo ponto. E Davi sabia disso. Naquela noite, ele tomou uma decisão que não tomava havia anos: descer pessoalmente. Não para resolver com violência, mas para entender até onde o estrago já tinha ido. Porque quando a pressão chega ao nível mais baixo da cadeia, não sobra espaço para negociação, só para ruptura. E a ruptura, quando vem, nunca afeta apenas quem está no centro do problema. Davi não avisou quando desceu. A decisão foi tomada ainda de madrugada, antes que o rádio começasse a cuspir problemas e antes que alguém pudesse tentar convencê-lo do contrário. Pegou um carro comum, trocou os homens de escolta por 2 rostos discretos e saiu do morro sem chamar atenção. Para quem observasse de fora, era só mais um veículo descendo cedo demais para alguém que tinha pressa. Na praça, Elias chegou como sempre, mais cedo do que o necessário. O carrinho ainda carregava marcas do dia anterior. Um amassado leve na lateral, manchas que não saíam mais. Ele montou tudo em silêncio, sentindo os olhares à distância. Não precisava ver o carro branco para saber que estava sendo observado. O erro aconteceu pouco depois das 9. Um dos homens que haviam iniciado as cobranças apareceu acompanhado de outro, mais novo, claramente ansioso. Não houve conversa. Não houve ameaça direta. Apenas um gesto rápido. O homem empurrou o carrinho com força suficiente para derrubar o botijão. O barulho do metal ecoou pela praça. Algumas pessoas gritaram, outras se afastaram. O cheiro de gás se espalhou rápido demais. Elias agiu por instinto, girando a válvula, afastando o carrinho do botijão caído. O homem riu. "Tá nervoso por quê?" provocou. Foi quando o carro parou do outro lado da rua. Não foi anunciado, não acelerou, apenas estacionou. Davi desceu sozinho. Ele caminhou até a praça como alguém que conhecia o lugar, mas não pertencia a ele, sem arma visível, sem pressa. O homem que ria parou quando o reconheceu. O sorriso morreu antes de desaparecer por completo. "Chefe", começou. Davi não respondeu. Olhou primeiro para o carrinho no chão, depois para Elias. O olhar demorou segundos a mais do que o necessário. "Levanta-se isso", disse, sem elevar a voz. O homem obedeceu imediatamente. O mais novo tentou ajudar, mas foi afastado com um gesto seco. Davi então se virou para Elias. "Tá machucado?" A pergunta não combinava com o cenário. Elias demorou a responder. "Não", Davi assentiu. Tirou o celular do bolso. Abriu a galeria. A foto tirada dias antes estava ali. Comparou com o rosto à frente dele. Não havia mais dúvida. "Qual é seu sobrenome?" perguntou. Elias sentiu o chão mudar de lugar. "Moreira."
O silêncio que se seguiu foi pesado demais para a praça pequena demais. Davi fechou os olhos por um instante curto. Quando abriu, a expressão não era de raiva, era de confirmação. Nome do seu pai. Elias engoliu seco. Joaquim. Davi respirou fundo. A virada não foi explosiva, foi silenciosa, mas definitiva. Ele se virou lentamente para os dois homens. Vocês cobraram sem autorização. Ameaçaram sem motivo. Criaram um problema onde não existia. A gente achou que... Tentou um deles. Davi levantou a mão. Bastou. Você achou errado. As pessoas ao redor fingiam não ouvir, mas ninguém se afastava agora. Algo raro estava acontecendo. O topo e a base da cadeia se encontravam à vista de todos. Esse ponto tá fora, continuou Davi. E vocês dois também. O mais novo empalideceu. Chefe, foi ele que começou. Não importa. Davi não gritou. Não precisou. A sentença estava na simplicidade da frase. Ele então voltou-se para Elias uma última vez. Você devia ter ligado antes. Elias não respondeu. Não havia resposta possível. Davi se afastou, entrou no carro e foi embora do mesmo jeito que chegou. Sem alarde, sem aplauso, sem sangue. Mas a praça nunca mais seria a mesma. Naquela noite, a notícia correu rápido pelo morro e pelas ruas baixas. 2 homens tinham sido afastados. Não mortos, não presos. Apenas retirados de circulação. Um castigo raro e, por isso mesmo, exemplar. A virada estava feita. O conflito já não era apenas sobre extorsão. Era sobre erro, hierarquia e algo que poucos sabiam. Elias não era apenas um vendedor de churros. Era família. E quando a família entra na equação, as regras do jogo mudam, mesmo para quem escreveu essas regras. A ausência foi a primeira consequência. No dia seguinte, nenhum carro branco passou pela praça. Nenhum rosto estranho ficou parado tempo demais. O espaço parecia maior, mais vazio, como se tivesse perdido uma camada invisível de peso. Os ambulantes voltaram aos poucos, testando limites, observando reações. Elias chegou no horário de sempre, mas sentiu que o chão sob seus pés não era mais o mesmo. Trabalhou em silêncio. Vendeu bem, mas não relaxou. As pessoas olhavam diferente agora. Alguns sabiam. Outros apenas desconfiavam. Em territórios assim, a informação nunca é completa, mas sempre suficiente para mudar comportamentos. Um homem comentou em voz baixa que o ponto tinha dono forte. Uma mulher pediu 2 churros e deixou gorjetas sem explicar o motivo. No morro, o impacto foi imediato. A retirada dos 2 homens criou uma fissura. Não por pena, mas por medo. Se alguém podia ser afastado sem aviso público, qualquer um podia. A mensagem foi entendida. A autoridade não se discute, se cumpre. Um dos gerentes tentou argumentar que a exposição pública tinha sido um risco. Davi ouviu e concordou parcialmente. Foi risco controlado, disse. O erro precisava ser visto. Internamente, porém, ele sabia que tinha ido longe demais. Descer pessoalmente criava precedentes, criava expectativas. Gente começaria a achar que bastava provocar o bastante para forçar intervenção direta. Elias sentiu outra consequência ainda mais pesada. Proteção demais também isola. Dona Célia voltou à praça 2 dias depois, mas não ficou perto do carrinho dele. Cumprimentou de longe. O rapaz que oferecera ajuda nunca mais apareceu. Alguns clientes passaram a evitá-lo, como se proximidade fosse perigo. Outros exageravam na simpatia, tentando se alinhar a algo que não entendiam. Naquela mesma semana, o dono do apartamento voltou atrás no reajuste do aluguel. Disse que tinha confundido as contas. Elias aceitou sem discutir. Sabia que aquilo não era favor, era correção. Em casa, o telefone antigo continuava no bolso, mas agora parecia mais pesado. Não porque precisava ser usado, mas porque simbolizava algo que ele não queria assumir. Sua ligação com Davi não era mais um segredo. No morro, os 2 homens afastados não reagiram bem.
Um aceitou o sumiço, mudou de área, tentou se encaixar em outra engrenagem. O outro começou a falar demais. Disse que tinha sido usado como bode expiatório, que a regra tinha mudado só porque o ambulante era parente. Esse tipo de conversa é veneno lento. Davi soube rapidamente. Mandou chamar o homem. Você errou, disse direto. Eu corrigi. Mas se fosse outro, não teria dado nada, retrucou ele. Davi sustentou o olhar. Justamente. Você esqueceu de perguntar quem era. A conversa terminou ali. Não houve ameaça explícita. Não foi necessária. Mas o ruído continuou circulando, criando desconforto nos níveis mais baixos. Elias sentiu o reflexo disso na rua. Uma tarde, um grupo de adolescentes passaram pela praça, rindo alto demais. Um deles chutou o carrinho de leve, como quem testa limite. Elias olhou. O rapaz recuou imediatamente, mas o recado estava dado. Agora ele também virava alvo simbólico. A proteção tinha preço. Naquela noite, Elias recebeu a primeira ligação em anos. O número não estava salvo, mas ele reconheceu. A praça está tranquila? Perguntou Davi. Está. Se mudar, você liga. Elias respirou fundo. Eu não quero isso, disse. Não quero que ninguém pague por minha causa. Do outro lado da linha, houve silêncio. Já pagaram, respondeu Davi. A diferença é quem decide quanto. A ligação terminou sem despedida. Elias passou a questionar se a normalidade que tinha recuperado era real ou apenas uma pausa entre tensões maiores. Cada venda agora carregava outro significado. Cada dia, sem problema, parecia emprestado. No morro, Davi observava algo parecido. O controle estava mantido, mas o equilíbrio tinha mudado. O erro corrigido tinha revelado fragilidade. Gente começava a recalcular lealdades. O nome dele ainda impunha respeito, mas respeito também se desgasta. As consequências estavam lançadas. Nada tinha explodido, nada tinha acabado, mas todos sabiam. Aquele conflito tinha deixado marcas que não desapareceriam sozinhas. E o próximo movimento exigiria mais do que correção. Exigiria escolha. A tranquilidade aparente durou pouco, mas foi suficiente para revelar algo que Elias vinha evitando admitir. Ele já não podia voltar a ser apenas invisível. Nos primeiros dias após a intervenção, ele tentou manter tudo exatamente igual. Chegava cedo, montava o carrinho no mesmo lugar, usava o mesmo avental gasto. Mas pequenos ajustes começaram a surgir sem que ele percebesse. Passou a observar mais, a contar o tempo entre a passagem de um carro e outro, a mudar o caminho de volta para casa, mesmo que fosse mais longo. Não era medo, era adaptação. Uma manhã, quando o botijão falhou e atrasou a produção, Elias decidiu algo que sempre evitara. Pediu ajuda. Não ao rapaz desconhecido, não a ninguém da praça. Ligou para um fornecedor maior fora do bairro, negociou entrega e preço, margem menor, menos risco. Um passo simples, mas que quebrava a lógica antiga de depender apenas do que estava ao alcance imediato. No morro, Davi acompanhava à distância, não por vigilância direta, mas porque tudo ali chegava até ele de alguma forma. Soube que Elias tinha alterado horários, mudado o fornecedor, evitado certos dias de maior movimento. Aquilo o incomodou mais do que esperava. Ele está se fechando, comentou um dos homens. Não, respondeu Davi. Está aprendendo. A diferença era sutil, mas essencial. Elias também começou a falar mais com quem realmente importava. Conversou com o dono de uma padaria próxima, propôs vender churros ali em dias alternados. Não pediu proteção, pediu parceria. O acordo foi simples, quase informal, mas deslocava o eixo do problema. Menos exposição, mais estabilidade. Na praça, alguns perceberam a mudança, outros tentaram se aproveitar. Um vendedor novo apareceu, ocupando espaço demais, falando alto demais. Testando.
Elias não confrontou, apenas reposicionou o carrinho, escolheu outro fluxo. O outro vendedor não durou uma semana. Falta de leitura do ambiente costuma cobrar rápido. Internamente, Elias também mudou. Parou de evitar o telefone antigo. Não ligava, mas deixou de escondê-lo. A aceitação daquele vínculo não significava submissão. Significava entendimento. Ele não escolhera aquele laço, mas podia escolher o que fazer com ele. Em uma noite, decidiu subir o morro pela primeira vez em anos. Não avisou. Pegou uma condução até onde dava, subiu a pé o restante. O ambiente não o intimidava como antes. Conhecia aquele caminho, conhecia aquelas escadas, não pertencia mais, mas também não era estranho. Davi o recebeu sem surpresa. Demorou, disse apenas. Eles não se abraçaram. Não trocaram lembranças longas. A conversa foi direta. Eu não quero viver protegido, disse Elias. Quero viver sem dever nada. Davi o encarou por alguns segundos. Então não usa meu nome, respondeu. Usa seu juízo. Aquilo foi mais permissão do que proibição. A partir dali, Elias passou a agir como alguém que entendia o território, mas não dependia dele. Ajustou dias, evitou picos, recusou propostas que soavam fáceis demais. Quando alguém insinuava ajuda, ele cortava antes que a palavra ganhasse forma. No morro, Davi também crescia, mas em outra direção. A situação com Elias tinha exposto algo que ele ignorava havia tempo. O controle absoluto criava pontos cegos. Decidiu redistribuir decisões, limitar iniciativas individuais, endurecer regras internas. Não por fraqueza, mas por estratégia. A estrutura precisava sobreviver a erros humanos. Um dos gerentes reclamou da rigidez nova. É para isso mesmo, respondeu Davi, para ninguém confundir espaço com autorização. Enquanto isso, Elias colhia os primeiros resultados práticos da mudança. Menos dinheiro em dias bons, mas mais constância. Menos tensão à noite, mais previsibilidade. A vida não tinha ficado fácil, mas tinha ficado possível. Uma tarde, Dona Célia voltou a se aproximar. Comprou um churro, comentou sobre o tempo. Nada além disso. O simples retorno da normalidade era um sinal de respeito. Elias percebeu que crescimento nem sempre era expansão. Às vezes, era redução consciente de risco. Ele não tinha virado alguém poderoso, tinha virado alguém atento. E naquele ambiente, isso fazia toda a diferença. A superação não veio como vitória pública. Veio como silêncio sustentado, como dias que terminavam sem sobressaltos, como escolhas pequenas que, somadas, mudavam o rumo. Mas toda estabilidade conquistada carrega um custo. Ela chama a atenção de quem vive do desequilíbrio. E isso Elias ainda teria que enfrentar. A calmaria não se quebrou de uma vez. Ela começou a rachar. O primeiro sinal veio de fora da praça. Um vendedor conhecido de Elias, que atuava em outro bairro, apareceu numa tarde fora de horário. Não comprou nada. Não ficou. Apenas avisou em voz baixa que tinha gente perguntando demais sobre o parente do morro que vende churros. Não é curiosidade, disse. É cálculo. Elias agradeceu e não fez mais perguntas. O recado era suficiente. No morro, Davi também sentia a mudança no ar. A conversa paralela não tinha parado, tinha apenas mudado de tom. Já não era reclamação aberta, era alinhamento silencioso. Gente que antes aguardava ordens, agora testava limites, demorava a responder, executava só metade do combinado. Tá frouxo, comentou um dos antigos, sem perceber o risco da frase. Davi anotou mentalmente. Frouxo não era ele, era a estrutura sendo testada. As duas tensões avançavam em direções opostas, mas convergiam para o mesmo ponto. Alguém precisava forçar um erro grande o suficiente para redefinir poder. Elias passou a sentir isso no corpo, um atraso no fornecimento. Um fiscal que apareceu 2 vezes na mesma semana.
Um cliente que puxou assunto demais sobre proteção. Nada direto, tudo empilhado. Ele decidiu reduzir ainda mais a exposição. Cancelou 2 dias na praça e reforçou a parceria com a padaria. Foi uma decisão racional e, justamente por isso, irritou quem esperava que ele continuasse previsível. "Tá se achando?", ouviu alguém comentar, sem olhar diretamente. No morro, a ruptura ganhou nome e rosto. O homem que tinha sido afastado, o que falava demais, reapareceu ligado a um grupo menor, dissidente, tentando ocupar espaços esquecidos. Não tinha força para enfrentar Davi diretamente, mas tinha algo mais perigoso: vontade de provar que a autoridade não era absoluta. "Ele quer usar o vendedor", avisaram. Davi não respondeu de imediato. Não precisava confirmar. A lógica era óbvia. Elias era o símbolo perfeito. Frágil o suficiente para ser atingido, protegido o suficiente para provocar reação. "Se mexerem com ele", disse Davi, "não vai ser aviso." Enquanto isso, Elias tomava sua própria decisão final antes do inevitável. Vendeu o carrinho, não por desespero, por estratégia. Negociou rápido abaixo do valor ideal, mas sem chamar atenção. O comprador levou tudo naquela mesma noite. No dia seguinte, Elias não apareceu na praça. O sumiço causou mais barulho do que a presença. "Fugiu", alguns disseram. "Mandaram parar", disseram outros. Nenhuma versão era correta, mas todas alimentavam tensão. Davi soube no mesmo dia. "Ele saiu do ponto", avisaram. Davi fechou os olhos por um instante. Aquilo mudava o tabuleiro. O clímax não seria mais sobre proteger um lugar, mas sobre proteger uma decisão. Elias reapareceu 2 dias depois, não como vendedor, mas como funcionário da padaria. Uniforme simples, horário Nenhuma fixo, visibilidade excessiva. Foi quando erraram o cálculo. Naquela tarde, a padaria foi assaltada. Nada grande, nada espetacular. Um caixa levado, um empurrão, um aviso disfarçado de acaso. Elias não reagiu, não correu, não ligou, mas alguém filmou. O vídeo circulou rápido, não pelo roubo, mas pelo detalhe. O assaltante dizendo, antes de sair, "Isso aqui não é mais seu lugar." No morro, o vídeo chegou como declaração de guerra. Davi não elevou a voz, não reuniu multidão, apenas chamou 3 pessoas e deu ordens específicas. "Agora acabou", disse. Elias chegou em casa naquela noite sabendo que tinha feito tudo certo e que, ainda assim, não seria suficiente. Ele tinha reduzido riscos, mudado caminhos, evitado exposição. Mas havia algo que ele não podia controlar: gente que precisava do caos para existir. A preparação estava concluída. Não havia mais margem para correção silenciosa. O próximo movimento seria definitivo, para todos os lados. A madrugada não anunciou o que viria. Nenhum helicóptero baixo, nenhum tiro distante, nenhum aviso nos rádios. Apenas o silêncio errado. Aquele que não nasce da calma, mas da contenção. No morro, as vielas estavam quietas demais. Nos bairros de baixo, as ruas pareciam presas entre 2 horários. Davi não subiu para a laje. Ficou dentro, onde decisões eram tomadas sem plateia. Os 3 homens que chamou não eram os mais fortes, nem os mais violentos. Eram os que sabiam ouvir e desaparecer. As ordens foram curtas, específicas, nada de demonstração, nada de erro colateral. "Não encosta em inocente, não encosta nele", disse, referindo-se a Elias. "Só corta a raiz." O grupo dissidente tinha escolhido o lugar errado para provocar. O encontro estava marcado para acontecer num galpão abandonado, perto da linha do trem. Território cinza, longe o suficiente do morro e próximo demais das áreas onde ninguém queria confusão aberta. Ali, o ex-homem do CV tentava consolidar espaço, reunindo gente ressentida, prometendo autonomia e lucro rápido. Eles não perceberam quando a conversa virou cerco. As entradas foram fechadas uma a uma, não com armas levantadas, mas com presença calculada. Quando o líder percebeu,
Já não havia saída limpa. Isso é exagero, tentou dizer. Só conversa. A resposta veio sem pressa. Conversa não envolve nome de família. O erro tinha sido esse: usar Elias como recado. Usar o parentesco como arma política. O confronto foi rápido, não houve troca de tiros. Houve contenção. Os homens foram imobilizados, celulares recolhidos, contatos mapeados. O líder tentou resistir. Foi derrubado sem espetáculo. Antes de ser levado, ainda teve tempo de perguntar: vale tudo isso por um vendedor? A resposta veio de quem não estava ali. Não, disse Davi pelo telefone, em viva voz. Vale isso tudo por achar que pode decidir quem vive em paz. Do outro lado da cidade, Elias acordou com batidas na porta. Não eram policiais, não eram homens do morro. Era o dono da padaria, pálido, celular na mão. A polícia está lá embaixo. Fecharam o quarteirão perto do galpão. Elias vestiu a camisa sem dizer nada. Desceu. Observou de longe. Viu viaturas, viu gente sendo levada. Não reconheceu rostos. Não precisava. Horas depois, a notícia correu. Um grupo estava sendo investigado por extorsão, associação criminosa, uso de violência para controle de comércio informal. Nomes pequenos apareceram. Um nome maior, não. O líder dissidente desapareceu do mapa naquela mesma noite. Não morto. Não preso oficialmente, apenas apagado da equação. A reviravolta veio com o detalhe que ninguém esperava. O vídeo da padaria, que tinha iniciado tudo, foi usado como prova no inquérito. A frase "isso aqui não é mais seu lugar" virou peça-chave. Mas quem entregou o vídeo não foi Davi, foi Elias. Ele tinha ido à delegacia sozinho 2 dias antes, entregado tudo o que tinha. Não pediu proteção, não citou nome nenhum. Apenas deixou os fatos falarem. Davi soube depois. Você se expôs, disse quando ligou. Não, respondeu Elias. Eu saí do jogo. Do outro lado da linha, silêncio. O clímax não foi sangue, foi ruptura. O conflito se resolveu porque Elias recusou o papel que todos tentaram empurrar para ele. Símbolo, escudo, desculpa. Ao agir fora da lógica do medo e da proteção informal, ele desmontou o movimento que precisava do caos para crescer. No morro, a autoridade de Davi saiu fortalecida, mas transformada. Não por violência, mas por limite claro. Na rua, Elias perdeu o carrinho. Perdeu a invisibilidade, mas ganhou algo raro naquele território. Margem de escolha. O jogo terminou naquela madrugada. E ninguém saiu ileso. Mas todos saíram diferentes. A cidade não comentou o que aconteceu. Ela raramente comenta. Apenas absorve. Dias depois da operação no galpão, o quarteirão voltou ao fluxo normal. Ônibus passaram, comércio abriu, gente reclamou do calor. Para quem olhava de fora, nada tinha mudado. Mas para quem vivia ali, o ajuste era perceptível. Não como alívio, mas como redefinição. Elias continuou trabalhando na padaria. O uniforme simples, o horário fixo e a previsibilidade não eram derrota, eram escolha. Ele não sentia falta do carrinho como objeto, mas do que ele representava. A autonomia bruta, mesmo sob risco constante. Agora, a autonomia vinha de outro lugar, da possibilidade de terminar o dia sem calcular ameaças. Alguns clientes o reconheceram. Você não vendia churros ali na praça? Ele confirmava com um aceno curto. Não explicava, não precisava. A padaria prosperou. O dono, antes receoso, percebeu que a presença de Elias não atraía problemas, afastava. Não por medo explícito, mas por ausência de ruído. Onde não há tensão visível, quem vive de provocá-la perde interesse. Elias mudou de apartamento. Não para longe, mas o suficiente para romper rotinas previsíveis. Pagava aluguel justo. Dormia melhor. O telefone antigo foi guardado numa caixa, não por negação, mas porque já não precisava estar à mão. No morro, Davi enfrentava outro tipo de consequência.
O episódio com o dissidente encerrou uma fase. A autoridade dele se manteve intacta, mas o método mudou. Menos improviso, mais contenção. Menos exceções, mais regra clara. Quem permanecia entendia os limites. Quem discordava saía cedo. O nome dele continuava pesado, mas agora carregava algo novo. Previsibilidade ética dentro de um sistema sem ética externa. Não era redenção, era ajuste fino. Davi nunca voltou a descer pessoalmente para resolver problema pequeno. Não porque tivesse medo, mas porque entendeu o custo simbólico daquele gesto. Liderança, para durar, precisava de distância calculada. Eles não se viram mais. A última conversa foi breve, semanas depois. "Tá tudo certo?" perguntou Davi. "Está", respondeu Elias. Não houve convite, conselho ou promessa. Só isso. A cidade seguiu. A praça ganhou outro vendedor de churros meses depois. Outro carrinho, outro ritmo. Funcionou por um tempo. Depois mudou de lugar. Como tudo ali. O que ficou foi algo menos visível. A história não terminou com vitória clara, nem punição exemplar. Terminou com consequência. Elias perdeu um modo de vida para preservar outro. Davi preservou o controle ao aceitar limite. O sistema continuou existindo, mas com uma fissura silenciosa onde antes havia obediência cega. O surpreendente não foi a queda de ninguém. Foi o fato de que, pela primeira vez, alguém no ponto mais frágil da cadeia escolheu sair do jogo sem ser esmagado por isso. E naquele território, isso era raro o suficiente para mudar mais do que parecia. Meses depois, Elias atravessava a praça apenas como passagem. Não parava. Não observava demais. Era mais um no fluxo. O cheiro de açúcar ainda existia, mas já não o chamava. No alto do morro, Davi observava a cidade com menos frequência. Não por descuido, mas por cansaço calculado. Sabia que o controle absoluto era ilusão. O que se mantinha era o equilíbrio temporário. Em algum ponto invisível entre a praça e o morro, a história deles permanecia suspensa, não como ameaça, mas como lembrança silenciosa. Às vezes, sobreviver não é vencer. É saber quando sair inteiro. Essa história não fala apenas de crime, poder ou sobrevivência. Fala de escolhas feitas em silêncio, longe dos holofotes. Quantas vezes a vida empurra alguém para um jogo que nunca escolheu jogar? E o que realmente significa sair inteiro dele? Se essa narrativa te provocou, te incomodou ou te fez refletir, compartilhe suas impressões, se inscreva no canal. Conte que decisão você teria tomado no lugar de Elias, resistir, aceitar ou sair. Histórias assim continuam vivas quando geram conversa, memória e questionamento. Às vezes, refletir já é uma forma de romper o ciclo.